Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler um texto do pastor Paulo Seabra chamado Seja um Crente Aprovado. Então, olha só, este texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Não fui eu quem escrevi, foi o pastor Paulo Seabra. Então, o que eu vou fazer? Como sempre, vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Sempre relembrando que o importante é os irmãos conferirem se aquilo que eu entendi tem a ver com o que o Senhor revela ao seu coração através da sua palavra. Então, sempre cheque com a sua palavra, com a sua Bíblia, com o seu coração conectado com o Pai, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, que tu possas nos ensinar como é que tu queres que nós vamos conduzindo a nossa vida, de forma que alegre o seu coração, de forma que nós consigamos falar do teu amor e de sermos exemplos para o mundo que ainda não te conhece. Eu te peço em nome de Jesus, em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o texto é: seja um crente aprovado. Eu não gosto muito desta palavra crente, sabe? Porque eu acho que crer até o diabo crer, né? Então, mas esse é o título do nosso texto: seja um crente aprovado. Então, para que nós sejamos um cristão aprovado, um crente aprovado, nós temos que iniciar então aqui a nossa leitura para a gente ver o que o pastor Paulo Seabra escreveu no devocional. Então, nós vamos ler a 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 até o 18, né? Então, logicamente, que Paulo está conversando, escreveu uma carta para Timóteo. Timóteo era um filho dele na fé, que ele amava muito e que o ajudava muito, e a quem ele escreveu esta carta, que nos serve para repreensão, serve para ensino, como toda a palavra bíblica. Então vamos lá. Ele falando para Timóteo, Paulo, né? O irmão Paulo fala assim, ó: lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Porque o apóstolo Paulo está falando como é que é um bom soldado de Cristo. Então essas discussões são inúteis e podem causar grande prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Bom, então, irmãos, o pastor Paulo Seabra escolheu o versículo 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, Timóteo era um filho na fé para Paulo, e ele então faz essas considerações e dá esses conselhos para ele se organizar como um bom cristão, né? Para que ele possa realmente conduzir a sua vida de uma forma que agrade ao Senhor Jesus. Então, essa lição, essa advertência, este conselho que o irmão Paulo dá para o seu filho na fé Timóteo, serve para nós, né? Então, ele fala 3 coisas que nós temos que considerar como importantes na nossa vida. Ele aconselhou a Timóteo a respeito dessas 3 coisas. E nós vamos estudá-las para que nós possamos considerá-las também e aplicá-las na nossa vida, né? Porque não adianta só
ser bom ouvinte da palavra, nós temos que praticá-la, né? Então, a primeira coisa que o irmão Paulo fala é que nós temos que ter o quê? A aprovação de Deus, né? Ele diz aqui, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então, a primeira e mais importante aprovação é a aprovação que a gente recebe de Deus, né? Muitas vezes a gente quer ser aprovado pelo nosso marido, pelo nosso namorado, pelos nossos filhos, pelo nosso pastor, pelo nosso chefe, enfim, pelos nossos amigos, né? A gente quer pertencer a algum grupo, a gente quer ser aprovado, a gente não quer que as pessoas nos desconsiderem, né? Mas o apóstolo Paulo fala aqui que a melhor, a mais importante, aquela que realmente importa é a aprovação do Senhor. Então, não podemos jamais inverter esta ordem, porque muitas vezes nós, na lida da vida, do mundo, a gente esquece que o importante é que o Senhor nos aprove. Então, a aprovação de Deus vem em primeiro lugar. Como, entretanto, considerar-se aprovado por Deus? Essa é uma pergunta que ele faz. E aí ele explica o quê? Que o parâmetro está em 1 Timóteo 1,15, que diz assim, ó. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Então, esta é uma advertência que ele diz que a palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, é justamente usando a palavra de Deus que o Espírito Santo vai o quê? Vai nos orientar, vai nos conduzir para a verdade. Se a gente não lê a Bíblia, como é que o Senhor vai nos ensinar? Como é que o Espírito vai nos fazer lembrar daquilo que precisamos? Então, pela palavra de Deus, ele revela quem nós somos e se somos aprovados por ele. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber que nós somos os piores, né? E que Deus, segundo a sua graça e misericórdia, nos resgata e nos coloca num lugar seguro e exige de nós que tenhamos uma vida em santidade, em amor, uma vida de serviço. Então, o Senhor quer que nós sejamos como Jesus Cristo. Então, nós temos que procurar a aceitação, a aprovação de Deus. A outra coisa que o irmão Paulo fala aqui é que a gente tem que viver de um jeito que a gente não tenha que se envergonhar das coisas que faz, né? Isso é uma segunda aprovação. Então, não é só a aprovação de Deus, mas a segunda aprovação aqui, então, no caso, seriam as pessoas com as quais nós convivemos, né? Então, não adianta você viver entre as pessoas e fazer coisas que faz com que elas rechacem você, né? Então, nós temos que viver uma vida digna, uma vida ética, uma vida moral, de forma que a sociedade também nos aprove, né? Então, ele fala assim, olha como é importante essa nossa declaração de fé e o nosso testemunho na sociedade. Porque se você diz que é cristão e vive todo aí errado, né? Não tem coerência. Então, tem que ter coerência entre o que a gente fala sobre o amor de Jesus e o que a gente vive. Senão, nós também não seremos aprovados pelos homens. E a terceira coisa que ele fala que é fundamental é o quê? Olha, você tem que saber lidar com a palavra de Deus, manejar bem, né? Ensinar direito, prestar atenção nas coisas que Deus tem para te dizer. A gente tem que manejar bem a palavra da verdade, né? E o que é manejar bem a palavra da verdade? É como que Jesus disse lá em Mateus 7,24, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, nós temos firmeza naquilo que vivemos, naquilo que falamos, porque temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, não é só ouvir, né? Entra no ouvido e sai pelo outro. Não é só
ser o agente secreto de Jesus Cristo. Não, eu confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas assim, também não precisa tanto, né? Eu sou o agente secreto. Não, não pode ser assim. Nós temos que ter uma vida de coerência, entendeu? E eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de nada disso. Estou falando de seguir os passos de Jesus. Então é muito importante que toda e qualquer prova de resistência não derrube essa casa que é a de ouvir e praticar a palavra de Deus, né? Então nós temos que estar alicerçados e muito bem alicerçados na palavra do Senhor. E logicamente, como eu acabei de falar, se a gente não tiver coerência, se não praticar a palavra, então é como praticar uma religião que não resolve nada, não resulta, né? Então, para que serve, né? Então, nós temos que ser aprovados por Deus, aprovados pelos homens e saber manejar a palavra de Deus. Senão, não seremos aprovados, tá bom? Então, nosso manancial termina assim, ó. Uma vida bem-sucedida consiste em ser aprovado por Deus, pela sociedade e manejar bem a palavra. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.